Fala galera do canal Elite Oculta! Antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu novo canal, Fael Portinari. O link está aqui na descrição. O último vídeo que eu lancei aqui foi treinamento The Walking Dead com a Airsoft para o apocalipse zumbi. E o vídeo tá muito insano. Então, confiram um trecho do vídeo. 1, 2, 3 e vai! Caralho, acabou! Então você que é fã do canal Elite Oculta, não se esqueça de vir aqui no canal Fael Portinari, assistir o último vídeo, se inscrever e deixar o like, porque toda semana vai estar saindo vídeo aqui no canal. E agora, vamos para o vídeo. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Paulo. Tenho 18 anos. Moro na cidade de Alenquer do Pará. E a história que irei contar aconteceu comigo e com meu tio no ano de 2016. O local onde moro já teve muitas histórias de assombrações, como um carrinho que descia sozinho, e uma corrente que também descia sozinha, e uma pedra enorme que havia em cima de uma serra, mas que do nada sumia. Aparições estranhas, assovios de doer os ouvidos e arrepiar a alma. Pedras sendo tacadas nas pessoas do nada, e entre várias outras coisas. Já era de madrugada, e eu estava assistindo TV na sala e ouvia latidos de cachorro em cima da serra onde tem um campo de futebol. Eu não liguei para o que estava acontecendo, então eu voltei a assistir a TV. Quando os cachorros vieram latindo, eu fiquei com muita raiva, mas continuei a assistir a programação. Quando resolvi sair para me aliviar, os cachorros já estavam em frente de uma casa abandonada que aqui havia, e continuavam latindo muito, e do nada pararam. Então eu entrei e ouvi um barulho no quarto do meu tio. Eu não liguei e fui até a cozinha beber água. Quando meu tio saiu do quarto dele, ele me disse que eu nem imaginava o que tinha acabado de acontecer com ele. Então eu perguntei o que tinha acontecido e ele me contou. Meu filho, eu estava tentando dormir quando comecei a ouvir latidos de cachorro lá em cima da serra. E parei para ouvir, pois achei muito estranho. Então os latidos haviam ficado mais fortes, até que eu resolvi sair para dar uma olhada. Eu abri a janela e pulei para o pátio, e fui até o contador que fica do lado da casa. E os latidos vinham ficando mais fortes, até que eu vi os cachorros acompanhando aquela mulher estranha de roupa toda branca e cabeça baixa, com o cabelo jogado para frente, baixando a rua da serra. E parando em frente de uma casa na direção da goiabeira. Os cachorros não paravam de latir. Eu então dei um passo para frente, e ela também andou. E quanto mais eu dava passos, ela também dava. Foi quando eu resolvi parar e voltar para o meu quarto. Eu fui recuando até chegar na janela, e percebi que você tinha acabado de sair pela porta da frente. Foi aí que eu me suspendi e sustentei na janela. Só que ao sentar na janela, eu não consegui sentir as minhas pernas. Tentei de tudo, mas elas estavam adormecidas, até que eu consegui passar uma delas para o lado de dentro. E foi quando, ao tentar passar a outra, que eu senti aquele arrepio na espinha e em todo o meu corpo. Após conseguir entrar e trancar a janela, eu só ouvi e senti a forte pancada que arrancou a tranca da janela que quase me acertou. E logo após, eu ouvi passos correndo para trás da casa, onde dá acesso ao mato. Eu fui com o meu tio ver a tranca arrancada da janela, que mais parece um pau pregado que só faz girar, para dizer que é uma tranca. E foi aí que percebi que eu estava correndo risco ao tentar ver a mulher de branco.
Bom, esse é o meu relato. Boa noite. A desgraça da Quaresma. Essa história é sobre o que aconteceu com meu pai, quando ele já era adulto. Ele tinha por volta dos seus 20 anos de idade. Ele xingava muito o nome desgraça e dizia isso com muito ódio. Tudo que dava errado na vida dele já era motivo para ele xingar o tal nome desgraça. E quanto mais ele xingava, mais as coisas davam errado na vida dele. Certo dia, em época de Quaresma, os seus pais o advertiu para ele não xingar esse nome nos dias de Quaresma. Mas ele não estava nem aí, xingava assim mesmo. Um dia, ainda no período da Quaresma, ele foi convidado para ir a uma festa que ficava em uma cidadezinha próxima de onde ele morava na época. Ele pegou o carro e foi. Chegando lá, na tal festa, ele bebeu muito. Então, para voltar, um outro amigo dele teve que vir dirigindo. Os dois voltaram por volta das 3 da manhã, até que o carro quebrou no meio da estrada. O meu pai já saiu xingando o nome desgraça e chegou até a chutar o carro. E quando, de repente, ele viu uma velha passando pela estrada. Ele conta que a velha tinha uma aparência de bruxa. Ela tinha um nariz enorme e estava vestida trapos e seus dentes eram amarelados e pontudos. Ele perguntou ao amigo dele se ele estava vendo aquilo, porém o amigo disse que não via nada. Era só o meu pai que enxergava a velha. Ela perguntou ao meu pai por que o meu pai estava chamando ela. E ele disse: Mas eu não te chamei, senhora. E logo ela disse: Chamou sim. Eu sou a desgraça que você tanto chama. Você saiu da festa e me deixou para trás. Após dizer isso, ela entrou no carro, porém ela não abriu a porta e entrou. Ela simplesmente atravessou a porta e foi para o banco de trás. O meu pai desmaiou de tamanho susto, e o seu amigo ficou ali, vendo ele conversar sozinho e achou que ele estava para lá de bêbado. Seu amigo pegou e colocou no banco de trás do carro e conseguiu consertar o carro e sair dali. Meu pai acordou 5 minutos depois, porém ele já estava deitado no colo da velha, que também estava no banco de trás do carro. Ela tapou a sua boca e ele não conseguia se mexer e nem gritar. E permaneceu assim por 30 minutos até eles chegarem em casa. Assim que eles chegaram na casa do meu pai, a velha saiu de dentro do carro, atravessando a porta do mesmo jeito que entrou. Só depois da velha sair do carro que o meu pai conseguiu se mexer e falar. Ele viu aquela velha subindo o muro da sua casa e depois subindo em cima do telhado da casa até desaparecer. Meu pai estava em pânico e o amigo dele ria da situação, pois achou que ele estava bêbado fazendo gracinhas. Seu amigo colocou o carro na garagem e levou meu pai para dentro de casa. A minha avó apareceu e perguntou o que estava acontecendo. E o amigo disse que o meu pai tinha extrapolado um pouco na bebida, e por isso estava falando coisa com coisa. A minha avó colocou meu pai na cama, e ele já estava um pouco melhor, e contou para minha avó tudo o que havia acontecido. Ela não acreditou de início, pois achou realmente que era conversa de bêbado. Mas aí foi quando eles ouviram uma velha chamando meu pai de cima do telhado. A velha gritava o nome do meu pai, e a minha avó começou a orar e a repreender aquilo, até que a velha desapareceu. Desse dia para cá, o meu pai nunca mais falou esse nome, e sempre que ele ouve alguém falando, ele conta essa história que aconteceu com ele, pois isso é coisa que ele não deseja para ninguém. Olá, boa noite. Tenho 2 fatos sobrenaturais para contar que ocorreu comigo. Bem, eu não sei se um tem ligação com o outro, mas vamos lá. A minha mãe me contou que o meu bisavô mexia com magia negra. Todas as gerações que vieram depois dele vê e escuta espíritos. Eu tenho apenas 13 anos e já me mudei 5 vezes de casa. Eu sempre vi e escutei espíritos. O primeiro que eu vi, eu tinha apenas 3 anos de idade.
e vi o meu tio que foi assassinado a tiros, a mando da própria filha. No início, eu e a minha família pensamos que a casa que era assombrada, mas não era possível que em todas as 5 casas que eu vivi eram assombradas. Então logo me dei conta que quem é assombrado somos nós. Nessa última casa que nos mudamos, as coisas estão ficando piores. Quase todas as noites eu acordo entre 3 e 4 horas da madrugada e tenho a sensação de ser observado. E depois o meu corpo fica adormecido e não consigo me mexer. Tipo a paralisia do sono. Eu escuto uma respiração no meu ouvido e passo a sentir um cheiro de perfume doce e enjoativo. Sempre que isso acontece, a hora passa muito rápido. Da última vez que aconteceu, isso durou 2 horas, mas a sensação foi que tinha passado apenas 20 minutos. Também escuto algumas batidas na janela. Sempre bate 3 vezes e para, e depois mais 3. E assim vai consecutivamente. O pior é que apenas eu escuto. Quando essas coisas acontecem, é sempre quando os meus pais já estão dormindo. Teve uma vez que eu vi um demônio. Bom, eu acho que era um demônio. Ele estava na junção da parede com o teto. Estava completamente preto, apenas deixando o sorriso sombrio e os olhos vermelhos à mostra. Eu apenas vi. O outro fato de sobrenatural aconteceu certa vez quando fui visitar a minha avó nas férias de final de ano. Ela era a minha avó materna e morava em Tupã, cidade do interior de São Paulo. Muito quente por sinal. E isso era por volta do ano de 1991. Não me lembro ao certo. Então, em uma tarde muito quente, estava eu, no quintal, embaixo de um abacateiro, tentando me aliviar de um calor de 38 graus. E de repente, eu avisto a uns 100 metros da casa, diante do portão, uma pessoa toda de preto, com um guarda-chuva também preto. E essa pessoa tentava usar o guarda-chuva para se proteger daquele sol escaldante. Logo reparei que aquela pessoa estava acenando para mim, me chamando. Então levantei e fui em sua direção. Quando faltavam 50 metros até o portão, eu ouvi a minha avó me chamando. Então me virei e disse para ela esperar um pouquinho. Mas nesses segundos de distração, quando voltei para o portão, a senhora já não estava mais lá. Achei estranho, pois não havia na estrada. A casa da minha avó fica um nível acima da estrada. Então por mais ou menos 1 quilômetro eu consigo enxergar a estrada sem dificuldade alguma. Eu não entendia onde aquela senhora poderia ter ido, pois eu não conseguia avistar ela em canto algum. Então fui até o portão, e lá para minha surpresa tinha um embrulho feito com tecido, como aquelas trouxas de roupa que amarramos, mas em tamanho menor, em cima do portão. Eu logo peguei e abri o embrulho, e para minha surpresa, dentro dele tinha uma imagem que parecia ser de algum santo católico. Aquilo estava varado de cima embaixo com um arame negro que separava os membros do corpo da estátua, e no lugar da cabeça não tinha nada, somente a ponta de um arame negro que varava a imagem. Fiquei assustado, porém voltei para casa carregando aquilo, e assim que cheguei eu chamei a minha avó e mostrei para ela. Contei todo o ocorrido, e quando a minha avó bateu os olhos naquela imagem, ela arrancou da minha mão e jogou dentro do fogão de lenha que preparávamos o almoço. Na hora em que a imagem entrou em contato com as chamas, ouvimos um grito estrondoso, que tremeu a casa por inteiro, e uma labareda saiu de dentro do fogão em direção ao teto da casa, entrando pela chaminé. Na hora, eu saí correndo e fui olhar a chaminé do lado de fora. E lá no céu, por incrível que pareça, junto da fumaça que saía da chaminé, eu vi o contorno daquele ser que estava no portão naquela tarde me chamando. A minha avó, que estava ao meu lado, também presenciou esta visão. E depois disso, ela me ofereceu uma xícara de café e me contou que aquela imagem que eu tinha achado
era um feitiço de magia negra usado para prejudicar a pessoa, causando assim a paralisia de membros, deixando a pessoa sem se locomover. A minha avó disse que não era para eu ficar assustado, pois aquilo não era para mim. Ela também me contou que o seu irmão, por ser delegado da cidade, tinha muitos inimigos que tentavam contra a sua vida de todas as formas, e que era para eu esquecer aquele episódio. Mas até hoje eu tenho ele gravado em minha mente nos seus mínimos detalhes. Este foi o único fato sobrenatural que eu avistei na casa da minha avó. No final das férias, eu voltei para minha casa, e certa noite eu estava com a minha família em casa. A sala e a cozinha são divididas por uma espécie de balcão na parede. Sendo assim, quem está na cozinha tem ampla visão da sala. Eu estava na cozinha, a minha mãe sentada no sofá lendo uma revista. O sofá fica de frente para a cozinha, e logo conversávamos. Em dado momento, eu abri a geladeira e fiquei de frente para o sofá. E logo pude perceber que atrás do sofá, onde a minha mãe estava, havia uma figura negra, com as palmas das mãos na parede e um sorriso macabro. Só era possível se ver metade do seu corpo. A outra metade estava atrás do marco da porta que dava para o corredor. Não sei se consigo me fazer entender. Era como se ele estivesse abraçado à parede e olhando para mim com um sorriso malicioso. O meu cachorro também viu, pois latia em direção ao sofá. Aquilo não parou de sorrir e ficou ali, abraçado à parede atrás do sofá, movimentando as mãos e alisando a parede. Assim que houve a movimentação na casa causada pelo meu apavoramento e a possibilidade de haver um intruso, talvez um ladrão, o meu pai ficou muito bravo e saiu gritando. E aquela figura negra e demoníaca simplesmente desapareceu, deixando apenas aquela lembrança horrível daquele sorriso macabro. Aquela sombra era completamente negra, e quando eu digo completamente negra, eu quero dizer que seria mais negra do que a própria escuridão. A minha mãe não viu, o meu pai também não. Os meus irmãos ficaram assustados com o fato de poder ser um ladrão. Verificamos toda a casa e não havia nenhum intruso. Todos na minha casa sofrem de terror noturno e todos os meus pesadelos passaram a ser com essa figura. Depois de um tempo eu pesquisei, mas tudo que encontro são as pessoas da sombra. O que talvez não seria o caso, pois metade das pessoas sempre vê um homem com um chapéu enorme e a outra metade vê simplesmente um homem encapuzado. Aquilo que eu vi, sim, era uma sombra, porém era mais palpável do que isso. Bem, esse é algum dos eventos paranormais que aconteceu comigo. E além desse que escrevo, há também outros fatos sobrenaturais que ocorreram comigo, mas ficará para um próximo relato. Boa noite. A velha e a vela. Este fato que vou relatar aqui aconteceu com um amigo meu, que chamarei aqui de Daniel. Isso aconteceu na cidade de Januário, Minas Gerais, lá pelo ano de 2002. Era por volta de 8 da noite e ventava muito. A família de Daniel saíram para uma festa de Natal e ele ficou sozinho em casa nesse dia. A sua casa era muito grande, basicamente uma mansão. Haviam 5 quartos, um escritório, 2 cozinhas enormes, 2 salas e 2 banheiros. Isso tudo em apenas um andar, pois a casa não tinha 2 andares. O último cômodo da casa era uma cozinha, e dessa cozinha dava para ver todo o quintal, pois o que separava a cozinha do quintal era um murinho baixo, com grades. Bem, Daniel estava sozinho em casa, e por volta das 10 da noite, ele saiu do seu quarto e foi preparar um lanche na cozinha. Assim que chegou lá, ele percebeu que no quintal havia uma vela acesa
próximo ao lençol branco no varal. Nada de estranho para ele, pois ele sabia que acender velas no quintal era um hábito frequente de sua mãe, pois a mesma era umbandista. Então, Daniel ignorou o fato e continuou ali, preparando seu misto quente e o seu leite com Nescau. Tranquilamente, ele esperava o misto ficar pronto na misteira, e pela sua visão periférica, ele reparava o lençol no varal e a vela se queimando. Ele achava bem estranho da vela não se apagar naquela noite, pois o vento estava tão forte que chegava a uivar. Bem, não se passou muito tempo e ele começou a ouvir bem baixinho um tipo de sussurro. Ele achou que estava ficando louco, pois estava sozinho em casa e a sua vizinhança era bastante silenciosa. A sua rua era praticamente deserta. Então de onde que estava vindo aqueles sussurros, quase inaudível? Ele olhou novamente para a vela. Só que dessa vez, com mais atenção, o que ele viu o deixou paralisado. O que ele achava ser um lençol branco no varal, na verdade, era uma velha toda de branco ajoelhada diante a vela, recitando orações. Ele ficou estático olhando aquilo, até que a velha olhou diretamente para ele. E aí ele pôde ver que o rosto da velha era um rosto cadavérico, e os seus cabelos eram loiros desgrenhados. Os olhos eram apenas 2 buracos negros, e da sua boca saíam vermes. A reação de Daniel foi somente sair dali correndo e gritando. Ele ficou sentado no passeio da sua casa até os seus pais retornarem. Dias depois, ele ficou sabendo, por meio da sua mãe, que ela acendia velas para as almas do purgatório. Eu acredito nessa história, pois o pai dele é primo da minha avó, e já morei alguns meses em sua casa. E digo a vocês, já presenciei muita coisa sobrenatural naquele lugar. Mas isso fica para um outro relato. Boa noite. Olá, meu nome é Andréia, e tive e tenho experiências paranormais desde bem pequena. A minha mãe se suicidou quando eu tinha acabado de completar 2 anos de idade. Como o meu pai não era um tipo honesto de homem, quem ficou com a minha guarda foi a minha tia. Ela era casada há alguns anos com um ex-combatente da Marinha Brasileira. Eu o amava de paixão. Era como se ele realmente fosse meu pai biológico. Tenho problemas de asma desde pequena. Então, quando eu adoecia, ele me levava para a cama para me monitorar, para que eu não piorasse. Ele ficava a noite inteira medindo a minha temperatura, cuidando de mim como se fosse um médico. O colchão era de molas, e o meu pai adotivo era bem gordão. Mesmo eu dormindo, eu sentia quando ele sentava na beira da cama. Ele dormia do meu lado, e quando eu estava doente, ele ficava em uma poltrona no quarto me observando. Me apeguei muito a ele. Como ele já tinha uma certa idade e problemas cardíacos, antes de eu completar 4 anos, ele teve um infarto e veio a falecer. Na época, os velórios eram feitos dentro de casa, e eu via ele no caixão e não entendia o que estava acontecendo. A minha mãe não me deixou ir ao enterro. Mas, caros leitores, esta não foi a última vez que eu vi o meu pai adotivo. Pouco tempo depois, tive outra crise de asma e fiquei com febre muito alta. E eu sentia ele, lá sentado na cama, pondo a mão na minha testa. Eu disse isso à minha mãe, que ele estava ali, mas ela não acreditou e disse que era algum delírio da minha febre. Mas eu sabia que não era febre. Depois eu comecei a vê-lo em todo canto da casa, não importando se eu estava só ou com alguém. Eu sempre o via rindo, e logo depois eu adoecia.
Era como se ele soubesse que eu iria ficar doente. Mas aí as coisas começaram a piorar. Eu via ele em todo canto e toda hora. Aí comecei a entender que ele havia morrido. Portanto, aquilo que eu via era o espírito dele. Aí sim, eu comecei a ficar assustado de verdade e ficar cada vez mais doente. Aí foi quando a minha mãe resolveu me levar a um pai de santo. E ele falou que o espírito do meu pai adotivo queria me levar. E que para impedir isso, a minha mãe teria que fazer um trabalho para afastá-lo. E esse trabalho era de magia com sangue. Aí que piorou tudo de vez. Comecei a ver não só o meu pai adotivo, como outras coisas também. Até no colégio, eu passei a ver uma mulher loira, com a boca cheia de algodão e com sangue. Isso foi um terror para mim. E a partir desse dia, eu não queria mais ir para o colégio e não conseguia dormir direito à noite. E foi quando uma tia minha falou que não era necessário ter usado sangue no trabalho para afastar o espírito. O ideal era ter usado pipoca, arroz, vela branca, coisas pro bem, e não sangue, que era coisa ruim. Essa minha tia fez esse trabalho comigo, então eu parei de ver o meu pai. Mas ainda, até hoje eu vejo vultos, escuto vozes e sinto que tem alguma coisa por perto. É muito estranho de explicar, mas vejo mesmo. E recentemente vi o espírito do ex-namorado da minha filha debruçar na cama, alisando os cabelos dela enquanto ela dormia. Eu ainda não me acostumei com isso. Eu já não tenho tanto medo quanto antes, mas não consigo ficar inerte. E para falar a verdade, eu nem sei o que fazer para que isso acabe. O que posso dizer, realmente com certeza, é que nunca estamos sós.